A mulher antes só ficava naquela posição de mãe, esposa e dona de casa. Hoje nós temos muitos outros sonhos a serem realizados, eu tenho projetos artísticos, como mulher, enfim. Então eu aproveitei a tecnologia, a ciência. Congelamento de óvulos. Esse é um assunto que tem interessado cada vez mais as mulheres. E clínicas de São Paulo relatam que durante a pandemia houve um aumento de 50% na busca pelo procedimento. Mas será que tem uma idade ideal para fazer isso? Será que isso traz algum risco para as mulheres? Para esclarecer essas e outras dúvidas sobre esse assunto, hoje aqui no Conexão Viva Bem eu recebo a atriz Paloma Bernardi, que congelou óvulos no ano passado. Muito bem-vinda, Paloma. Prazer ter você aqui. Obrigada, prazer todo meu. Obrigada. E também está com a gente o especialista em reprodução humana, o Dr. Matheus Roque, que acompanhou a Paloma nesse processo. Bem-vindos, doutor. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui para participar desse programa. Prazer todo nosso. Paloma, conta um pouquinho pra gente da sua história. O que te levou a congelar óvulos? Bom, acho que o tempo é o principal motivo, assim. Eu tô com 36 anos e uma certeza que eu tenho é que eu quero ser mãe. Eu quero realizar esse sonho algum dia. Só que hoje a mulher, diferente da mulher de antigamente, a mulher antes só ficava naquela posição de mãe, esposa e dona de casa. Hoje nós temos muitos outros sonhos a serem realizados, eu tenho projetos artísticos, como mulher, enfim. Então eu aproveitei a tecnologia, a ciência, me abracei a pessoas que eu confiei para poder fazer esse procedimento e trazer mais possibilidades no futuro, que eu não sei quando vai acontecer. Você ainda tem projetos pessoais de carreira antes de virar mãe, antes de querer ser mãe? Eu deixo as coisas acontecerem naturalmente, né? Então hoje a minha profissão, ela tá em primeiro lugar. Então, poxa, tem um filme, uma novela, uma peça de teatro, eu vou viver isso intensamente. Então esse sonho de ser mãe acaba sendo adiado, mas ele vai acontecer, porque eu tenho como propósito. Então eu vou me apegando e me assegurando como posso hoje para preparar esse momento que um dia vai chegar. Essa é a principal razão, doutor, do adiamento? Assim, a carreira é o principal motivo pelo qual as mulheres adiam a maternidade? Sim, eu acredito que o relato da Paloma resume muito bem o que motiva a maioria das mulheres a procurarem pelo congelamento. O relógio biológico feminino, infelizmente, não acompanhou o avanço da sociedade. Hoje é muito comum as mulheres, isso em todo mundo, estão deixando para engravidar cada vez mais tarde, por diversos motivos, como a Paloma falou. A gente vê muito o trabalho, motivos profissionais postergando isso, a procura de um parceiro, tá, com aquela pessoa ideal, e muitas vezes, quando a gente está preparado para a gestação, talvez o nosso corpo não esteja mais, os nossos ovários não estejam mais prontos para isso. Isso é justamente o que a gente fala sobre o relógio biológico feminino. É difícil, né? Porque coloca muita pressão em cima das mulheres, né? Mais do que a gente já tem naturalmente, né? Exatamente. A pressão da sociedade, galera, é puxada. A mulher sofre diversos sentidos, porque a gente já tem uma pressão interna, né? Uma ansiedade. Nossa, quando é que isso vai acontecer? Né? Quando é que vai ser o parceiro ideal? O trabalho não vai... Quando vai acontecer? Aí vem a sociedade, e aí? Minha filha, você tá ficando velha. Eu falei, gente, mas eu tô muito jovem ainda. Então, vamos falar dessa história da idade, até pra gente derrubar alguns mitos aqui. Existe um limite de idade pra mulher engravidar? Não tem um limite de idade. A gente sabe que, biologicamente, quanto mais essa mulher adia a tentativa de gravidez ou engravidar, menores vão ser as chances dela engravidar. Menor a chance de engravidar, maiores os riscos de aborto, maiores os riscos de doenças genéticas para essa criança. Mas quando? Quando é então, que na média esse risco começa de fato a aumentar? A partir de que idade? A gente tem talvez aquela idade que é a grande mudança, o grande gatilho ali por volta dos 35 anos de idade. Então quando a gente pega depois dos 35 anos de idade, começa a ter uma queda muito mais importante, muito mais significativa das chances de engravidar naturalmente, mesmo com os tratamentos, né, e os riscos de perdas. Aí que entra a questão do congelamento. Então, isso significa que os óvulos também começam a envelhecer. Quer dizer, os óvulos estão envelhecendo desde sempre, assim como nós estamos envelhecendo desde o momento que a gente nasceu. Mas o ideal, então, também é congelar óvulos até os 35. Na verdade, quanto antes se pensa no congelamento, melhor, né? Se pegar a idade perfeita ali entre 30 e 35 anos, é uma excelente idade para o congelamento, mas isso não significa que tem uma idade máxima, uma idade limite para o congelamento. É melhor que eu tenha uma mulher que tenha óvulos congelados aos 40 anos de idade do que ela tentar engravidar 41, 42, 43 ou precisar de uma fertilização in vitro lá para frente, ela não tem mais óvulos, ou mesmo que ela tenha, esses óvulos já não têm uma qualidade para gerar uma gestação saudável para essa mulher. Então isso é muito importante, porque muitas vezes as mulheres pensam, poxa, eu estou bem, eu estou saudável, estilo de vida, tudo perfeito, às vezes faço lá uma dosagem hormonal
Ah, não, tá tudo excelente comigo, isso é muito comum, a gente vê muitos médicos falando, ginecologistas orientando, não, tá tudo perfeito com você, seus hormônios estão bem, mas, infelizmente, a idade realmente vai mudando a qualidade daqueles óvulos. Então, mesmo que essa mulher tenha, não, ainda tenho muitos óvulos, eu ainda menstruo, mas aqueles óvulos envelheceram, infelizmente. Então é isso, essa oposição. As mulheres estão cada vez mais jovens, cada vez mais lindas, cada vez, né, mais perfeitas, mas a gente não tem na reprodução ainda um botox, ainda não tem toda aquela parte da estética. O que nós temos é o congelamento, né? O congelamento é talvez o dar autonomia para a mulher, para no momento que ela estiver preparada realmente para esse momento mágico que é a maternidade, ali sim ela poder partir com muito mais segurança e com uma chance muito maior. Paloma, você falou que você está com 36 anos, você congelou óvulos, então com 35. Com 35. Como foi o processo para você? Assim, demorou para você tomar a decisão? Demorei. Eu comecei a pensar nesse assunto no início da pandemia. Aí eu fiz uma primeira consulta, comecei a ver entrevistas de pessoas que tinham feito, aí comecei a rezar comigo mesma, falei, ai meu Deus, será que sim, será que não? Aí veio a pandemia, o primeiro ano eu fiquei ainda só refletindo a situação. E aí uma vizinha minha, estavam com os 2 filhinhos na academia, ela, Frozen 1, Frozen 2. Eu, por que você tá chamando os seus filhos de Frozen? Ah, porque foram congelados. E aí ela me contou, agora eu também chamo de Frozen, os meus congelados são os meus Frozenzinhos. Muito bom. E aí ela me incentivou, porque ela contou a experiência dela, ela contou passo a passo como foi, me passou o contato do médico, tudo tal. E aí eu fui atrás. Eu tenho um número de óvulos ideal quando você faz essa estimulação para depois você poder congelar os óvulos? Teoricamente, a gente sempre tem uma relação entre número de óvulos e qualidade daqueles óvulos, e qualidade é a idade da mulher. Teoricamente, quanto mais óvulos ela tiver congelado, maiores são o potencial de uma gravidez lá para frente, caso ela precise utilizar esses óvulos. E esse é um ponto importante, que o congelamento não é a obrigação daquela mulher usar aqueles óvulos ou o único caminho para ela usar. Né? Aqueles óvulos congelados vão ser utilizados caso não ocorra uma gravidez natural. Ela está com um parceiro, não teve uma gravidez, ou a mulher está solteira, não tem um parceiro. Hoje, essa mulher não precisa ter um parceiro para ter o seu filho. Hoje é cada vez mais comum a produção independente, mulheres solteiras usando banco de sêmen. Então, se ela não engravidou naturalmente, independente do motivo, se ela precisar de um tratamento de fertilização in vitro, esses óvulos que foram congelados antes vão dar uma possibilidade muito maior do que os óvulos que elas poderia ter lá para frente. E o ponto que às vezes as mulheres lá para frente, elas não têm mais óvulos, que esse é o grande ponto. E aí elas não conseguem engravidar com os próprios óvulos, pode gestar utilizando óvulos de uma doadora, mas não seria com seus próprios óvulos, seu próprio material genético. Quantos óvulos você congelou? Consegui 2 óvulos. Eu achei pouquinho. Doutor, essa você não sabe. Uma amiga minha congelou 12. Sim, Eu fiquei chocada esses dias. Ela, eu fazendo maquiagem assim, eu congelei 2. Ela, eu congelei 12. Eu falei, 12? Como assim? Num ciclo só? Ela, num ciclo só. Tem essa diferença, né? De mulher. A gente tem... Aí a gente fica na comparação, né? Poxa, eu sou foda. Mas assim, eu tô feliz com os meus 2. 2 Frozen. Isso é muito importante. Perguntou do estímulo hormonal. A gente usa hormônios durante o tratamento, na estimulação, para estimular todo o potencial que aquela mulher tenha naquele ciclo. E isso é o que a gente fala da reserva ovariana, aquele estoque de óvulos que aquela mulher tem. Os tratamentos hoje a gente não consegue criar mais óvulos, isso independente se a gente for congelar ou se for fazer uma fertilização in vitro realmente. O que nós conseguimos é aproveitar baseado naquela reserva ovariana que aquela mulher teria naquele mês e que desperdiçaria ali. Então isso é o que nós temos e é o que varia muito de mulher para mulher, são as individualidades, baseado nisso em reserva ovariana e qualidade, que é a idade dessa mulher. E quanto tempo duram esses óvulos em laboratório? Não tem um prazo, eles não têm um prazo de validade. A partir do momento que eles estão congelados, eles podem ser utilizados em qualquer momento. Se ela os utilizar 6 meses depois, 1 ano depois, 5 anos, 10 anos depois, não tem problema. E a idade da mulher, quem vai utilizar aqueles óvulos, quem vai gestar, a idade dela, não vai ter mais influência no resultado ou nas chances de engravidar. O importante é realmente a qualidade daquele óvulo no momento do congelamento. E eu soube aqui nos bastidores que teve uma mãe que deixou congelado durante 27 anos. 27 anos. Eu falei, nossa, esse óvulo teria nascido em um outro mundo, né? Porque 27 anos depois já é outra geração, é outra época, outra história. Essa história, na verdade, é linda. São embriões que foram formados há mais de 27 anos. Aquele casal fez um tratamento, tem seu filho, que 27 anos, e depois eles doaram esses embriões, porque é uma opção também. É permitido, por exemplo, no Brasil é permitido um casal que tenha feito tratamento, tem embriões congelados, eles podem doar anonimamente.
E aí um outro casal que precisava de um tratamento, fez o tratamento com esses embriões que tinham sido congelados há mais de 25 anos. Ou seja, teoricamente o irmão ali, biológico já tinha mais de 27 anos quando essa nova criança nasceu com esses embriões que tinham sido doados anteriormente. Agora, o procedimento de congelamento de óvulos, ele é uma certeza, uma garantia de que vai haver gravidez depois? Não, esse é um ponto muito importante. Tudo na reprodução assistida, nos tratamentos de reprodução, é muito importante trabalhar com a expectativa daquela mulher, daquele paciente. E já tivemos isso no mundo inteiro, muitos problemas relacionados a isso. Mulheres, congelei meus óvulos, então com certeza terei meu filho lá para frente. Isso não é uma certeza, mas é potencializar as chances. É a possibilidade de tenho óvulos, não sei se lá na frente vou ter óvulos, então dá a possibilidade de ter o seu próprio material genético para usar lá para frente e ter de mais qualidade. Então, potencializar as chances, não garantir uma gravidez. Você pensou nisso antes de fazer, assim? Você teve outros receios, assim? Quais foram os seus maiores medos? Isso foi uma dúvida, a primeira dúvida, assim, então tá garantido. Ele, não, Paloma, segura essa emoção, porque não é garantida, aumenta as possibilidades, então eu já me acalmei nesse sentido. Na verdade, acho que eu não tive, assim, muitos receios, não. Eu fiquei muito segura mesmo, assim. Até durante o procedimento também, não senti absolutamente nada. Alguma mulher pode ter algum risco com esse procedimento? Na verdade, hoje em dia, os riscos são muito baixos, né? Complicações importantes são muito baixas. Como a Paloma tinha comentado antes, nós temos aquele período de estimulação, às vezes varia muito a parte emocional, essa oscilação, isso é muito comum. Às vezes mulheres, aquela TPM, aquela tensão pré-menstrual, às vezes potencializa naquele período de estimulação. Dor de cabeça, retenção de líquido, inchaço na mama, um pouquinho de cólica, e algumas mulheres queixam disso. Mas a grande maioria das pacientes hoje, das mulheres hoje, conseguem encarar aquilo ali muito bem. E acredito que seja muito importante a maneira que a gente entra naquele processo, né? O astral daquela mulher, daquela paciente que vai para o tratamento, isso com certeza muda totalmente a resposta e a maneira que vem os efeitos, os sintomas do tratamento. Eu acho que é a saúde mental, né, da gente, porque isso para tudo na vida, não só para esse momento, o quanto a gente trabalha a nossa saúde mental para poder viver um procedimento como esse. Eu acho que eu ia com tanta alegria, com tanta vontade, que isso se tornou mais leve. Acho que a mulher que vai com uma pressão, né, que a sociedade já tá ali, olha, você tá com 45 anos, você nem casada não tem... Acho que quando vem essa pressão aí, faz o procedimento só para cumprir algo que a sociedade está exigindo, né, para seguir um padrão, eu acho que isso já desestabiliza todo o procedimento, tira toda a segurança da mulher, então por isso que pra mim foi mais tranquilo. E é interessante o que você falou, porque você falou que não tem dúvida nenhuma de que você quer ser mãe, né? Sim. Eu vejo muitas mulheres congelando óvulos naquela dúvida, putz, eu ainda não sei se eu quero, então eu vou deixar lá por garantia pra depois eu tomar a decisão, né? Isso também muda tudo. Muda tudo, e isso é muito importante, eu não tenho que ter a certeza que quero ser mãe para congelar os óvulos. E isso a gente vê muito hoje em dia, as pacientes, as mulheres veem casais ou mesmo solteiras e falam, Matheus, quero engravidar, estou tentando engravidar um certo tempo, não consigo, estou ali com 40, 41, 42 e sempre puxam. Por que eu não congelei? Será que se eu tivesse congelado antes, eu teria mais chances? Porque apesar de todos os avanços da reprodução assistida, das técnicas, dos tratamentos, infelizmente a gente está muito longe de poder oferecer para aquela mulher ou para aquele casal aquele sonho, que é a garantia de ter o bebê dele. Então, realmente, o congelamento é no mínimo, aquela tranquilidade para aquela mulher lá para frente, saber tudo que podia, tudo que estava no meu alcance, eu fiz. E não fez antes porque não deu, né, gente? Sim. Porque a gente estava fazendo 1 milhão de outras coisas, porque você estava aí resolvendo sua vida, né? E trazer um pouco dessa tranquilidade também. Com certeza. É muito difícil pensar em tudo que a gente tem que dar conta hoje em dia e ainda colocar essa decisão na balança e tomar a decisão com antecedência, né? Acho que quanto mais informação a gente tem, mais fácil é da gente tomar algumas decisões com antecedência, mas às vezes essa informação não chega. A gente não falava disso 10 anos atrás. É exatamente isso que eu estava pensando aqui, a gente ter o conhecimento, né? Eu não sabia. Pra mim era só fertilização, pega ali, bota aqui, deixa lá, espera, quando for, bota, acabou. Pra mim era isso. Não, Paulo, não existe congelamento de óvulos. É aí que você começa a pesquisar, né? Acho que um programa como esse traz essa informação para as mulheres que estão em casa e se caraca, existe essa possibilidade e ir se alimentando de informação segura para tomar essa decisão. E será que só mudando hábitos do dia a dia a gente consegue ajudar ou atrapalhar na nossa fertilidade? É o que a gente vai ver agora no Sem Frescura com a Gabriela Ingrid.
Casais que decidem ter filhos frequentemente lidam com uma questão: o que se deve fazer para aumentar a chance de engravidar? Ou até mais importante do que isso, o que não se deve fazer? De acordo com especialistas, é normal que o casal não consiga engravidar logo de cara. E isso não quer dizer que uma das pessoas envolvidas seja infértil. Isso porque a infertilidade é caracterizada quando um casal tenta engravidar por 12 meses consecutivos, ou seja, 1 ano, transando regularmente e mesmo assim não consegue o tão esperado resultado positivo. Há, claro, fatores que diminuem a chance de ter filho, e esses fatores valem tanto para homens quanto para mulheres. Começando por algo simples e que a gente convive toda hora: o estresse. Isso vale tanto para o viés emocional quanto para uma pessoa que tem um dia tenso e é exposta frequentemente a situações desgastantes ou que causam ansiedade. O estresse físico também atrapalha, especialmente quando se trata de atletas de alto rendimento. As mulheres, por exemplo, quando lidam com um excesso de exercício físico com frequência, podem desenvolver amenorreia, que é quando a menstruação cessa. Já os homens, nessa mesma situação, podem ter a qualidade dos seus espermatozoides alterada. Indo para outro oposto, uma vida mais sedentária também pode atrapalhar suas chances de engravidar, assim como ter o IMC acima do considerado normal. O mesmo vale para o consumo de drogas ilícitas e lícitas. No caso das ilegais, por exemplo, aumentam o risco da infertilidade feminina em até 70%. Mas entre o que a galera usa numa boa, como o álcool, também aumenta o risco de infertilidade em até 60%. O cigarro também está nessa mesma taxa, mas ele também pode antecipar a menopausa em até 4 anos. Nos homens, os metais pesados encontrados no cigarro, como cádmio, chumbo e mercúrio, podem se depositar dentro do testículo, gerando toxicidade aos espermatozoides. E por falar em homens, há um mito aí de que a masturbação pode gerar infertilidade. Mas saiba que não há a menor comprovação científica disso, e por mais que a quantidade de esperma realmente diminua se você se masturba com frequência, é muito capaz que isso possa melhorar a qualidade dele. O que pode ser um problema, na verdade, é o consumo de pornô, sabia? Isso porque ele pode gerar uma percepção irreal do que é o ato sexual e atrapalhar o seu desempenho na hora H. Já para aumentar as chances de engravidar, além de ter uma vida ativa, os especialistas também recomendam algumas estratégias. A mais óbvia, é claro, é transar no período fértil feminino. Isso pode ser feito uns dias antes da ovulação da mulher, pelo menos a cada 1 ou 2 dias. Fora isso, é preciso entender que cada pessoa tem um potencial fértil e que nem sempre vai rolar nas primeiras tentativas. Caso haja dificuldade, o melhor a se fazer é buscar o acompanhamento médico para fazer exames e saber se há necessidade de um tratamento. E além de tudo que a gente está falando aqui de fertilidade, né, de tempo, de carreira, de vida pessoal, de como é que a gente concilia tudo isso com a maternidade, tem um lado financeiro também, Sim. né, que também tem que ter um certo planejamento, né, Paloma? Tem que se planejar. Não é um procedimento barato, mas se você se organizar com tempo, com calma, e se isso for objetivo na sua vida, acho que tudo, né? Você quer fazer uma viagem, você vai economizar um pouquinho e vai realizar na hora certa, tendo o investimento necessário. Até porque depois vai ter que guardar dinheiro para criar os filhos E também. aí o investimento é para a vida toda. Não acaba nunca, Não acaba né? nunca. Agora, o plano de saúde cobre, doutor, o procedimento? Infelizmente não. Infelizmente no Brasil, não só a questão do congelamento, mas os processos de fertilização in vitro, que chega a ser um absurdo. 15% dos casais enfrentam a infertilidade e vão precisar de um tratamento. É uma das doenças mais comuns em todo o mundo. E, infelizmente, os seguros, os planos de saúde não têm obrigação de cobrir os tratamentos. E está aumentando, né? A porcentagem de pessoas que têm dificuldade para engravidar, sim, né? Sim. Um dos principais fatores é a questão da idade. Os casais postergarem cada vez essa gestação e todos os pontos de estilo de vida, questão de meio ambiente, poluição, né? São diversos pontos realmente que ao longo do tempo a gente vê que as taxas de fertilidade estão caindo ao longo do tempo. Pontos importantes serem trabalhados. E o pagamento, quer dizer, o custo disso é só pelo congelamento, pelo procedimento, ou depois você fica pagando o aluguel dos Frozens lá? Tipo, Tem o aluguel. Quanto mais você demora, mais você paga, é isso? A caseta, tá vendo? Os Frozen já dão prejuízo desde que estão ali na geladeirinha. Sim, tem um valor que você vai pagando mensalmente mesmo. É por mês?
Depende da clínica, isso né? aí, isso varia de local para local. O custo do tratamento é baseado em medicações, que usa ali para estimulação ovariana, e isso, grande parte do custo do tratamento está muito relacionado às medicações. Porque essas medicações variam de mulher para mulher? Varia o tipo de medicação que você usa, a dosagem de hormônios que você usa. Então, hoje, grande parte do custo do tratamento é relacionado realmente aos medicamentos, que tem um valor muito alto. A parte, né, toda relacionada à clínica e ao laboratório em si. Então, esse é o custo para se realizar ali o congelamento e depois se paga uma manutenção disso, ou mensalmente, ou semestralmente, ou né, anual, mas tem uma taxa para manter aquilo ali congelado. Mas então essa também é um fato que a gente tem que considerar no orçamento. planejamento, né? Sim. Porque se eu congelo com 25, mas eu vou esperar até os 35, são 10 Sim. anos de pagamento, né? Sim, sim. Como se fosse um seguro, que você está pagando ali ao longo da sua vida, você não sabe se vai precisar usar aquilo ali ou não, ou mesmo se vai querer usar, mas é uma maneira de realmente de dar uma garantia maior, mas tem esse custo realmente ao longo do tempo. Você ainda pensa em não precisar usar? Ai, olha, eu não sei. Tá lá, eu não tô pensando nessa parte. É claro que eu vou tentar as vezes naturais, né? Assim, mas ter ali eles me deixam um pouco mais segura. Eu acho que é justamente isso, né? Quer dizer, que na hora que você congela, você tira um pouco do pensamento, né? Tiro. Tira um pouco da preocupação, né? Ah, resolvi. Tá lá, deixa lá um pouquinho e vamos... O doutor tá falando que não resolveu porque não é garantia, mas pelo menos essa tranquilidade eu acho que traz, né? Traz, com certeza. Congelamento de óvulos é um assunto que gera muitas dúvidas nas mulheres e muita busca por informação. Então, vamos ver o que foi notícia sobre esse assunto? Aqui falando do congelamento como alternativa para manter a fertilidade antes de iniciar o tratamento contra o câncer. É a melhor alternativa, doutor? Essa é uma outra indicação, isso que a gente falou até agora, a gente estava falando sobre a preservação social, aquela mulher que não pretende engravidar nesse momento por um motivo pessoal, mas nós temos também a preservação oncológica, que é essa mulher que tem um diagnóstico de um câncer e que muitas vezes o tratamento daquele câncer, uma quimioterapia, vai afetar a reserva ovariana dela, esse estoque de óvulos. Existem mulheres, dependendo do tipo de tratamento, dosagem dos medicamentos que são necessários para o tratamento do câncer, da quimioterapia, acabam fazendo com que essa mulher entre numa menopausa antes do tempo. Então, toda mulher com diagnóstico de câncer que vai passar por um tratamento oncológico teria sim a indicação de fazer um congelamento óvulos ou embriões, a maioria das vezes congelamento de óvulos antes de partir por tratamento. Isso é o que nós falamos da preservação oncológica. E às vezes até alguns tratamentos de câncer pedem a remoção dos ovários, Sim, né? Então também congelar antes de retirar também é uma estratégia, né? Também. Nós temos pacientes, mulheres que às vezes vão para tratamentos não oncológicos, mas têm endometriose. Endometriose é algo muito frequente também atualmente nas mulheres. Vão fazer cirurgias, dependendo da cirurgia, isso pode afetar essa reserva ovariana, pode mexer em ovários, afetar esse estoque. Então, antes dessa cirurgia também, essa mulher tem indicação do congelamento. Então, são diversas linhas ou possibilidades ou indicações para esse congelamento e que a medicina reprodutiva hoje permite tudo isso. Ex-BBB Sara congelou óvulos e, segundo a notícia, essa estimulação causa alterações no corpo, como aumento de retenção de líquido, sensibilidade nas mamas e possíveis alterações de humor. Sempre acontece isso? A gente já falou um pouquinho, né? No caso da Paloma, não. Mas isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Atualmente tem sido cada vez uma frequência menor as complicações ou mesmo efeitos colaterais, sintomas nos tratamentos, mas isso relacionado à estimulação hormonal, os hormônios que nós estamos usando, que são fundamentais naquele processo, para que a gente possa levar ao amadurecimento de diversos óvulos, e essas medicações podem levar a alguns efeitos colaterais, como esses citados, realmente. Mas isso demora para passar? Ou... Normalmente não. Normalmente aquilo é limitado, aquele período que se tem de uma estimulação ovariana. Normalmente, como a gente falou mais cedo, mais ou menos 10 dias de estimulação. 2 dias depois se faz o procedimento para coleta dos óvulos, para a gente aspirar aqueles óvulos do ovário da mulher. Normalmente, dentro ali de no máximo 2 semanas, essa mulher vai menstruar novamente. E aí os hormônios já voltam tudo ao normal. E aí, geralmente, vida normal novamente. Foi assim contigo, né? Foi assim. Eu saí do consultório e ele falou, olha, fica calma, se você sentir algum efeito, você me liga, tudo. Eu cheguei em casa e fiquei esperando, não acontecia nada. Nada comigo, assim, olha, vão mimar você, né? Minha mãe ficou ali cuidando de mim, eu não tava sentindo nada, eu não tô sentindo nada. Então você pode então voltar pra sua vida. Não, mas eu queria ficar aqui mais um pouquinho. Eu queria sentir desejo, eu tava doida pra sentir alguma coisa, pra mim foi super tranquilo. Calma que você ainda vai sentir muito
tomara, né? Tomara. Gente, ainda bem, né, que existem procedimentos seguros e muitas vezes eficazes para acompanhar as mudanças no estilo de vida de nós, mulheres, né? Muito obrigada a vocês dois por estarem aqui esclarecendo tantas dúvidas, conversando nesse papo super agradável. Acho que vai ajudar muita gente. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigado. E a gente se vê em breve em outro Conexão Viva Bem. Qual?